Oi, para você que me acompanha aqui, Alex Cavalcante, paz e bem para você. Essa é a nossa mentoria clínica no ar, para você aumentar a sua saúde de forma integral. E eu quero hoje trazer um conceito que talvez seja para você uma realidade. É o preconceito, ou seja, o pré-conceito do estigma da saúde mental. Quem, por exemplo, nunca ouviu frases do tipo: nossa, mas aquele menino tem tudo, por que ele está deprimido, triste? Né? Nossa, mas aquele garoto, aquela menina tá com câncer? Como assim? Seria uma comparação interessante. Se você trocar a palavra deprimido por câncer, você já imaginou o impacto que isso daria numa pessoa? É tempo de sarar, de reviver. Eu uma vez fiz essa testagem sobre alguém que demonstrou um preconceito sobre um ente querido da família que estava atravessando um episódio depressivo maior. E foi muito interessante avaliar como que essa pessoa foi quebrada por dentro ao retornar dizendo: de fato, doutor Alex, olha, se eu pudesse, eu jamais falaria o que eu disse. Porque quando a gente explica quais são, na psicopatologia da depressão, nesse sofrimento do transtorno depressivo, quando você explica fisiologicamente como ocorre internamente essa pessoa, é normal que a pessoa comece a repensar os seus conceitos. Afinal de contas, a gente está falando de uma química bagunçada, de uma anedonia, uma perda de capacidade de sentir prazer, um desânimo, a ausência de neurotransmissores importantes, o processo de insônia que é terrível, ou de repente uma pessoa que não consegue dormir ou que dorme demais. Então são sintomas fisiológicos que carregam nesse paciente, que inclusive demandam muito tempo, onde não apenas o medicamento vai resolver o conflito, o problema, o pensamento excessivo ruminante do passado, como também os critérios que a gente tem falado aqui sobre a performance dessa pessoa em termos de pensamento. Pensamento viciante, um pensamento que está para baixo. A alimentação, que a gente acaba sugerindo sempre uma mudança em hábitos de alimentação. Os estudos que estão apontando que os cítricos são importantes tanto em aroma quanto em sabor, ativar os cítricos na depressão. E esse paciente, o pai desse paciente, por exemplo, ele escutando uma situação dessa, ele começa a repensar então que o menino é acometido por uma doença tal qual qualquer outra, que precisa ser enfrentada, que precisa de tratamento específico. O estigma da depressão, esse preconceito sobre a depressão, ele está mais presente por pessoas que ainda não vivenciaram ou pelo menos não reconheceram esse transtorno. É algo que não se escolhe, não é falta de Deus, não é apenas uma tristeza, porque para ser, obviamente, diagnosticado, você precisa estar pelo menos com 2 semanas com os sintomas de tristeza profunda, uma falta de apetite ou comendo demais, um uso excessivo de doce, que a princípio até passa aquela sensação, mas que depois volta com uma cascata realmente de depressão, uma cascata deprimida. O indivíduo ele consome o doce para poder dar aquela apaziguada, mas depois o paciente de depressão tem um surto terrível, ele se encolhe, ele vai para o quarto, fica abafado. Realmente é um fundo de poço. E a gente pode fazer alguma coisa, a começar quebrando o estigma do preconceito, quebrando essa dinâmica de que parece que é normal. A maioria da sociedade tem dificuldade em reconhecer que a depressão é uma doença e ainda não conseguem dar vazão ou dar voz a esse conceito que a gente fala de saúde e doença. Entender que um sujeito saudável não é normal, eu repito, uma pessoa ficar triste todos os dias. Não é normal não ter alegria, não é normal a pessoa ficar triste um dia após o outro, achando que a rotina é que está ruim. Não faz sentido. As pequenas coisas podem trazer alegria. Isso é baixa serotoninérgica, alguns elementos neurotransmissores em ponte sináptica, que significa nada mais do que fazer transferências de estímulos que vão conduzir uma rede neuronal, uma rede de neurônios sobre a ideia de saúde, sobre a ideia de um conceito de vida normal, de bem-estar, de tranquilidade. Tudo isso é fundamental para você que está atravessando a depressão ou para você que convive com alguém que atravessa a depressão. Então, são conceitos assim antagônicos que precisam ser quebrados. Essa ideia de é saudável, não é saudável. Ter saúde não significa não ter doença. É isso que eu queria frisar nessa série aqui da nossa mentoria clínica no ar. Então, justamente por causa desse preconceito, desse julgamento, de pessoas que não querem ser reconhecidas no lugar
daqueles que têm transtornos mentais, por exemplo, com o risco de serem vistos como fracos ou descontrolados, ou alguém que foi acometido por uma frescura. Um termo bem brasileiro aí, que a gente tem escutado com veemência. Muitas vezes as pessoas batem no pé e falam, não, isso é frescura, isso tem que retirar. Não é não, gente. É dor mesmo, é angústia, é depressão. E essas questões morais, essas questões que a sociedade prega como questões éticas, que aparenta muitas vezes ser o certo ou errado, só atrapalham o processo. No caso de crianças, então, a família se sente culpada, se sente exposta, porque parece que o pai e a mãe é que foi o que cometeu a infração de depositar a depressão numa criança, por exemplo. Então, eu queria lembrar que boa parte da população hoje está deprimida, ansiosa, não está internada, não estão fazendo tratamento algum e ainda conseguem submeter a um funcionamento da sociedade. Eles vão frequentar o trabalho, eles vão para a escola. Onde é que estão os depressivos numa segunda-feira às 15 horas? Eles estão no trabalho, à noite, às vezes dentro da própria igreja, muitos. Eles estão na escola, eles estão em lugares sem fazer grandes alardes. É a depressão silenciosa ou até a depressão sorridente. Eu gravei uma mentoria clínica, um podcast sobre isso. Eu gostaria que você pudesse depois verificar esse conteúdo. Por fim, querido amigo, querida amiga que me acompanha aqui, combater o preconceito é sempre falar sobre esse tema. É propor debates, é tentar entender o que todo mundo não entendeu, pelo menos aqueles que estão nessa afronta de menosprezar a depressão, os transtornos de ansiedade, de dizer que cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma de funcionar, um é diferente do outro. Então a gente precisa aprender a respeitar isso, tentar construir formas de conviver, ao mesmo tempo não se afastar daquilo que é diferente da gente. Aquilo que muitas vezes aparenta ser diferente, mas na verdade é tão igual quanto qualquer outro sofrimento. Tem dor, tem sintoma, tem esse distanciamento das rotinas normais, coisas que uma pessoa adoecida acaba se cometendo. Veja bem, eu estou explicando aqui conceitos de saúde e doença do ponto de vista da saúde mental, nesse modelo biopsicossocial, que é a saúde integral, como tudo está diretamente interligado. Então, se não colocarmos a nossa voz para combater o estigma, para retirar as arestas, nós não vamos ter êxito nessa sociedade que está adoecida em termos sociais. Em vários momentos eu tenho percebido isso, nos programas de televisão, nos Big Brothers, nos Twitters, na política, é muita doença. Até falam que a gente sempre olha com essa lente da saúde da doença, é que está escancarado o enfesamento, a ira, a raiva. E tudo isso vai alimentando transtornos que não são tratados e que vão ferindo não só a pessoa, mas a sociedade de uma forma geral. Porque pessoas adoecidas acabam falando, acabam externando, colocando para fora. E aí as dificuldades aparecem. Temos aí outros, obviamente, seres diferentes vistos pela sociedade, como, por exemplo, crianças com autismo, que têm dificuldade de inserção em grupos, nas escolas, a falta de parte, alguns com ausência de empatia, na flexibilidade de entender como que a gente pode encontrar um ponto em comum com essas pessoas. Inclusive em adultos também, não só crianças, né? Crianças que não aprendem, adultos limitados e por aí vai. Então, gente, a ideia dessa proposta de alarmar e de trazer isso para você é que a gente possa ser parte da cura e não parte da doença. No mundo adulto, falta bastante conversa sobre isso. Acho que nós precisamos um pouco mais de amadurecimento. Parece que todo mundo tem que ser muito bom, todo mundo é incrível, o Instagram mostra coisas incríveis, o sujeito fica top lá, mas na vida real mesmo, debaixo do travesseiro, lá nos bastidores, debaixo do chuveiro, as coisas não são tão bonitas assim. Os casamentos não são tão perfeitos e você nem acredita que é 100% em tudo. Mas precisa mostrar. E eis uma psicopatologia grave aí. O ato de mostrar. Diversos transtornos histriônicos, narcísicos, podem ser colocados em questão. Deve ter centenas de conteúdos sobre isso, pelo menos podcasts que eu tenho gravado. Eu acho importante a gente levar esse assunto de uma forma bem coesa para a família, nas academias, nas escolas, nos lugares. Como podemos ser alguém normal? Entender que o outro também não é perfeito, que o cenário perfeito não existe. Tudo é cenário. Vida real é outro conceito. Então a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa se permitir mais o sofrimento nosso de cada dia, aqueles que são necessários, e reconhecer o sofrimento do outro.
Portanto, eu peço, não feche os olhos, não buscar ajuda, só contribui para esse agravamento do estado emocional das pessoas, da falta de gestão emocional, do que pode levar a pensamentos suicidas, e aqui é só o começo do que a gente poderia falar. Então seja parte da cura, não seja parte da doença de alguém. Combata o preconceito em saúde mental e considere outras formas de tratamento, como, por exemplo, os conceitos biopsicossociais, que envolvem atividade física, sim, uma qualidade do sono, sim, uma alimentação mais rica em nutracêutica e outros fatores que são preâmbulos de uma saúde, de um bem-estar. Ok? Vou ficando por aqui, peço que você compartilhe esse conteúdo, deixe seus comentários, faça a sua parte, compartilhe saúde. Há quem precise ouvir palavras de consolo, palavras de acolhimento ou, de repente, palavras de alerta mesmo. É com todo o meu coração, com toda a minha generosidade que eu venho aqui colocar as palavras, porque eu acredito que as palavras são as melhores sementes que nós temos. Compartilhe, siga o canal, faça com que essa mensagem se espalhe. É o que eu te peço. Faze bem, a gente se vê no próximo episódio. Vamos em frente, juntos, sempre. Somos mais. Até lá. Oi para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.